A paz, irmãos. Estava conversando com o pastor Romário, né, a respeito dessa onda de jejum, o presidente Bolsonaro falando a respeito de jejum. Alguns dizem que nem vocês postaram o vídeo do Feliciano falando que algumas igrejas levaram o presidente a convocar esse jejum. Às vezes é especulação, não sabemos. E pensando nisso, nós como povo de Deus, né, pensamos que devemos sim nos colocar em posição, né, e, e eu sempre que falo de jejum, eu sempre procuro pesquisar e meditar a respeito do jejum, porque na minha caminhada, no começo da minha conversão, eu tive muita dificuldade de fazer jejum, apesar de ter muita vontade de fazer jejum. Eu sempre fazia jejum, mas percebia que o jejum não estava fluindo, não estava funcionando. Porque fui ensinado muito errado, convivi e fui discipulado por pessoas que não tinham conhecimento de fazer um jejum bíblico. O jejum não é uma coisa simples, é complexo. A Bíblia não tem uma ordenança do jejum, não tem como mandamento. Quem não faz jejum não peca, né? Mas é algo que Deus deseja de nós. Em vários textos nós vemos falando sobre jejum, no Antigo Testamento muitas vezes, no Novo Testamento muitas vezes, né? Então, conversando com o pastor Romário, achamos necessário falar alguma coisa a respeito, um breve estudo, que é o que eu pretendo passar aqui, né? Algo rápido para não enfadar os irmãos também, e a gente se preparar um pouco, meditando em alguns textos da Bíblia, né? E o pastor Romário falou que era legal e que eu poderia fazer, pediu para mim fazer, e estou aqui fazendo esse pequeno vídeo. Eu pretendo ser breve, e eu separei alguns textos, né? Que eu tô olhando aqui para cima, que é a tela do computador, alguns textos que eu separei para a gente meditar, né? E eu vou ler alguns rapidamente, os irmãos podem ir e voltar ao vídeo para assistir, se precisar perguntar alguma coisa para mim, para o pastor, se eu tive alguma coisa que eu não deixei bem claro, que eu não consegui, também não sei todas as coisas, é um assunto que sempre que me deixa conflitante, para que eu tenho vontade de fazer, sempre gostei de fazer, mas às vezes eu sempre busco em fazer corretamente, né? Gosto de fazer as coisas para Deus corretamente, para que tenha a devida a função correta, né? A gente fazer alguma coisa, se desgastar como num jejum, que é um desgaste, né? E às vezes não está fazendo corretamente, também é inútil, né? E analisando o texto, até um texto que citaram para mim hoje, né? De Mateus 9, 14 e 15, que diz assim: Então chegaram ao pé dele, o Jesus, os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Jesus falava dos dias de hoje, dos dias que nós vivemos, os dias que vêm há 2000 anos, desde a sua ascensão aos céus, né? Esses dias que o noivo foi tirado, que ele foi tirado, foi para o Pai, né? Nos preparar lugar. Então ele cita esse tempo, e nesse tempo jejuaremos, é o que ele diria. Então é uma mensagem que nos diz para jejuar, né? Então não tem uma dúvida, esse texto eu creio que é simples, não há divergências nesse texto, né? É um texto que Jesus diz que no futuro, após a ida dele aos céus, os discípulos dele jejuariam, e os discípulos dele somos nós, né? E por que jejuar? No texto de Lucas 4:2, diz assim: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Então Jesus jejuou, é um trava-língua isso, né? Jesus jejuou, e é um exemplo para nós. Jesus falava para a gente que os apóstolos ensinassem tudo aquilo que ele ensinou, e ele ensinou também o jejum, né? E como devemos jejuar? Irmãos, eu vou correr um pouquinho, né, para não ficar um vídeo muito longo, que tem bastante texto, ainda enxuguei o tanto de textos que falam a respeito do jejum, né? Eu vou passar para Mateus, né, que é o texto acho que mais usado
né, para quando fala de jejum, porque também é algo que Jesus pega firme. Em Mateus 6,16 diz assim: e quando jejuardes, então quer dizer que nós vamos jejuar, nós devemos jejuar. E quando jejuardes, não diz se jejuardes, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, muitos que os fariseus naquela época faziam jejum e se mostravam sofridos e tristes para mostrar aos homens que eles estavam jejuando, como eles eram santos, como eles estão sofrendo por causa do jejum que eles faziam. Então faziam hipocritamente para os homens e não para Deus. E Jesus condena isso. E Jesus continua: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Tem que nem alguns falam: a gente não pode falar que tem jejum? A pergunta é: precisa falar? Num jejum, como está sendo divulgado agora, no jejum da nação toda, como foi o de Esther, como foi o de Jeosafá, que a gente vai ler o texto daqui a pouco, era um jejum do povo todo. Então não tinha como esse negócio de esconder. Tá todo mundo em jejum. Mas a pergunta é: eu preciso falar para o irmão, ou para alguém, ou para um ímpio que eu estou em jejum? Porque o jejum é um tempo seu com Deus. O homem não precisa saber. Não tem necessidade disso. É isso que Jesus fala nesse tempo. Às vezes tem um jejum que não funciona também. Também tem um jejum que não funciona. Por isso que eu falo, por isso que eu sempre procuro na palavra de Deus como fazer as coisas para Deus. Deus é um Deus zeloso, é um Deus de ordem, não é Deus de bagunça. Então tem um jeito certo de fazer. Fazer as coisas para Deus não é de fazer de qualquer jeito. Deus entende. Então, Deus quer o seu coração voltado para Ele. Então, tem a forma certa de fazer. No texto de Isaías 58, o povo falava por que Deus não ouvia. E diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e quereis todo o vosso trabalho. Deus fala aqui para o povo reclamava que estava jejuando e Deus não estava ouvindo. E Deus fala para eles que eles estavam jejuando pelos seus próprios interesses, que Deus não estava nisso. Eles estavam jejuando, mas era apenas pelos seus próprios interesses. E assim o jejum não funciona. Não é assim que funciona o jejum. Né? O jejum serve para tirar de nós um monte de coisa que tem na nossa mente. Um monte de problema, a gente pensa, nossa mente, nosso coração atribulado. O jejum é um tempo de consagração ao Senhor, que vai tirar da nossa mente, que vai tirar da frente tudo aquilo que impede da gente chegar ao Senhor. Esse é o propósito do jejum, é um tempo de consagração, de se conectar, de chegar próximo de Deus. Essa é a função do jejum. Né? Tudo aquilo que vai atrapalhar, tudo aquilo que atrapalha que a nossa fé venha fluir, o jejum vai ajudar para que a gente exercite a nossa fé. Né? Um jejum do povo, como é o que está sendo falado agora, do povo brasileiro, né? Nós aqui longe, mas ainda ligados com o povo brasileiro, a nossa pátria lá no Brasil, ligado na presidência do Brasil. Né? Então é chamado para um jejum do povo. E eu separei o texto de 2 Crônicas 20, de 1 a 6, né, em que o povo estava sendo atacado, estava entrando em guerra. E diz assim: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos Moabitas, dos Amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor.
Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Então o jejum veio precedendo uma oração, uma intercessão pelo povo, um pedido de socorro a Deus, que eu creio que cabe bem no caso que nós temos hoje, um socorro não só pelo Brasil, né, em relação ao coronavírus, mas se a gente for parar e focar na nossa oração no Brasil, na política, na realidade do Brasil que temos visto, acompanhado aqui à distância, precisamos orar e pedir socorro a Deus para que ajude o Brasil nessa fase tão difícil que vem de tantos anos e nós vemos. Eu não quero, né, nesse momento, nesse vídeo, instruir e determinar qual é o foco que vai ser esse jejum, tá posto para mim isso, ao menos falar a respeito do jejum. Como fazer, por que fazer, o motivo é outro ponto, né? Um outro texto em Êxodo, quando Moisés, né, para receber as tábuas, depois que ele tinha quebrado as tábuas, o povo tinha se rebelado, feito o bezerro de ouro, Deus fala para ele fazer as pedras de novo, e o texto diz assim, Êxodo 34, 28, e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, Moisés jejuou 40 dias, sem comer nem beber. Tem os vários tipos de jejum, né? A gente até pode ver de fazer um vídeo, se tiver necessidade, alguém tiver alguma questão, os tipos de jejum. Eu não quero nem entrar nessa área agora, porque vai esticar mais ainda o vídeo, né? Eu vou correr, que eu quero terminar em 15 minutos. Uma coisa importante que a gente precisa entender a respeito do jejum. O jejum não vai mudar a Deus. O jejum não vai mudar quem Deus é. O jejum vai mudar a nós, a mim e a você. Essa é a função do jejum. Quem vai ficar melhor ou pior depois do jejum somos nós. Depende da nossa vontade, depende do nosso coração. Se tiver voltado ao Senhor, se tiver voltado com um motivo certo, quem mudará somos nós, né? O que o jejum não é? O jejum não tem nada a ver com mérito. Deus não trabalha com meritocracia, tudo que nós recebemos é de graça. Deus não vai atender a nós porque nós estamos jejuando. Fez jejum, coitadinho, ele é tão esforçado, então eu vou ajudar ele. O jejum não tem a ver com mérito. O jejum é uma atividade nossa que nós fazemos para buscar a Deus, para nos aproximarmos de Deus. Essa é a intenção do jejum. Tudo que recebemos é pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Não há nada que nós possamos fazer para receber a bondade do Senhor. Se nós pudéssemos fazer por merecer, Jesus Cristo não teria que vir por nós. Essa é a ideia, né? O jejum não tem poder. Alguns dizem, eu acredito no poder do jejum. Não, jejum não tem nenhum poder. Quem tem poder é Deus. Através do jejum, mais uma vez, nós chegamos a Deus, ao poder de Deus, e Deus se manifesta, segundo a sua soberana vontade, né? E os propósitos do jejum, para mim encerrar, né? O jejum é um momento de quebrantamento. Jejuamos para mostrar a Deus a nossa dependência dele, a nossa fragilidade, a nossa impotência diante da adversidade, incapacidade diante dos fatos. Em momentos extremos aqui, geralmente jejuamos, que nós vemos na palavra os exemplos de jejum, momentos extremos, em momento de guerra, em momento de fome, em momento de prisão. São momentos extremos que o povo jejua e busca a face de Deus, busca a Deus, busca exercitar a sua fé com jejum, né, e oração.
Não adianta fazer jejum sem oração. Que nem eu ia falar no começo, deixa eu falar agora. No começo da minha caminhada, eu queria muito fazer jejum, mas acabava só passando fome. A ideia do jejum não é passar fome, é um tempo voltado para o Senhor. Quem esteve participando do encontro com Deus, que tivemos um tempo totalmente voltado para o Senhor, tivemos nosso almoço lá, tivemos as refeições, os cafés, mas o jejum é algo parecido. É um tempo voltado para estar com Deus. Muitos dizem que para fazer um jejum correto tem que se isolar de tudo. Eu acho que também é válido, como Jesus, quando fez o seu jejum, foi para o deserto, se isolou de todo mundo. Moisés ficou isolado em cima do Monte Sinai, mas Daniel não. O jejum de Daniel, que a gente lê no livro dele, o jejum parcial, a gente pode falar disso, mas tempo que ele só comia legumes e água, não comia os manjares desejáveis do rei, né? Foi um jejum de 21 dias. E Daniel não se afastou, né? Ele continuava lá no reino, continuava as suas funções, né? Mas é importante que nada tire o foco do seu jejum. Jejum é um voto. O jejum é um voto com Deus. Você se propõe, você dobra o seu joelho e fala com Deus que vai estar no jejum. Aquele tempo é um voto com o Senhor. A palavra diz em Eclesiastes 5,4 que Deus não gosta de voto de tolo. Quem faz um voto tem que se apressar em cumprir. O jejum é um voto com Deus. Então, antes de fazer um jejum, você deve fazer, não é se você fizer. Antes de você começar um jejum, se prepare. Coloque o seu coração, a sua mente, prepare o seu coração e a sua mente para isso. Fale com Deus, às vezes ore antes do jejum, ore durante o jejum, ore depois do jejum. É importante você estar preparado para esse momento. Como você vai fazer o jejum? É com você. Não tem uma regra na Bíblia que diz como você vai fazer o jejum. O que a palavra mostra é o foco. O foco do nosso coração ao jejuar. Por que jejuamos? Para fazer um jejum de verdade, alguns dizem é um momento de reflexão, né? Como eu disse, alguns dizem que precisa se isolar. Talvez, eu creio até que um isolamento de muitas coisas seria necessário. Por exemplo, num tempo que você está focado em Deus, como a gente fez no encontro com Deus, de não ter celular. O celular pode te tirar a atenção. Mesmo num período longo de jejum, se você vai fazer um jejum de meio dia, de um dia inteiro, 2, 3, 7, 14, é com você. Mas é um tempo de estar diante do Senhor, concentrado no Senhor. Tudo aquilo que pode tirar a sua atenção de Deus deve ser tirado. Como podemos manter a nossa concentração no nosso jejum, um tempo de batalha espiritual, muitas vezes, de batalha às vezes com o nosso corpo também carnal, porque vem a fome, a sede, né? E o celular tocando, ou você olhando no Facebook e dando risada com muitos memes. Às vezes você, no seu trabalho, numa roda de amigo, e um amigo vem ímpio e conta uma piada suja e você se contamina com aquilo. Como manter? Então, muitas vezes é melhor se afastar no isolamento. Muitos dizem que o jejum é melhor feito afastado, né? Tem algumas pessoas que se afastam para um rio, para o meio da floresta, ou para o deserto. Então, é um tempo focado no Senhor. Então, irmãos, faça o seu jejum, como a palavra, o Senhor não nos ordena, mas Deus deseja que você faça. Por quê? Porque Ele quer estar perto, quer que você esteja perto dele. E o jejum vai te levar para perto do Senhor. O jejum vai te deixar sensível a Deus. Ele vai ouvir o seu desejo e você vai ouvir também o desejo do Senhor, a vontade do Senhor para a sua vida. Eu tenho bastante coisas para falar, né? Seguindo outros temas, quem sabe eu faço um outro vídeo se tiver necessidade. Espero que tenha abençoado a todos, que tenha esclarecido algumas coisas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou se alguém teve alguma dúvida, ou discorda de alguma coisa, a gente pode conversar. Que Deus abençoe a todos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um, que Deus esteja nos livrando desse mal.
né, que o Senhor esteja abençoando o Brasil e estejamos juntos, como servos do Senhor nessa batalha. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.